noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, também a você, nosso convidado aqui conosco em nosso canal, o canal da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Ipatinga, Minas Gerais. Mais um momento juntos para estudar a palavra do Senhor. Nós estamos aí expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E aí, hoje vamos para mais um momento juntos desta exposição. Hoje vamos tratar o capítulo 4, continuando, versos 2 em diante. Espero que Deus possa edificar profundamente a sua vida e família. Gostaria de orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de lermos a Tua palavra e expor a palavra do Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa de fato ir ao encontro de cada homem, mulher, filho, filha e família. E que sejamos, ó Pai, cada dia edificados pela palavra do Senhor, que é a verdade. Abençoe poderosamente essa casa e fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. É uma grande honra ter você aqui conosco em mais um estudo da nossa igreja. Estamos aí com uma série de exposições de Filipenses. Você que está acessando esse vídeo agora pode voltar aos anteriores e ter uma sequência bem interessante, tá bom? Hoje vamos falar do capítulo 4, dos versos 2 e 3, que Paulo vai trabalhar a ideia de corrigindo aí as brechas, tá bom? É interessante você observar algumas coisas que Paulo vai trabalhar aqui. Então, vamos olhar aqui então Filipenses capítulo 4, verso 2 e 3. Ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Esses dois versículos nós vamos trabalhar aqui hoje. É interessante você olhar esse contexto, que nós estamos diante de uma dessas passagens aqui agora, sobre as quais nós queríamos saber muito mais, muito. Mas, por certo, aqui, que no fundo pulsa todo um drama. Há uma angústia e um acontecimento de importantes fatos aqui, que muitas vezes nós não temos a compreensão de todo o contexto, de toda a revelação aqui pretendida. Aqui nós podemos fazer algumas conjecturas, pensar as possibilidades. É que, em primeiro lugar, temos aqui, interessante aqui, um termo que determinou aqui que havia problemas, possivelmente problemas que foram resolvidos em relação aos nomes que aqui aparecem. Então, os versículos 2 e 3, meus irmãos e amigos, já é um desafio, porque nós estamos diante de um texto que nós queremos saber muito mais, mas ainda assim não há tanto conhecimento profundo do que nós podemos dizer. E nós podemos pensar algumas coisas naquilo que a palavra de Deus pode nos permitir diante do seu contexto. Então fala-se de Evódia e Sintique, tá? Sintique é o nome de uma mulher e Evódia poderia ser o nome de um homem, de um varão, tá? Há ainda assim uma conjectura antiga diz que Evódia e Sintique teriam sido o carcereiro de Filipos e a sua esposa, lá em Atos capítulo 16, 25 a 34, e que teriam chegado a ser líderes da igreja em Filipos, e que mais ainda à frente se rebelaram, tiveram uma desavença ou brigaram. Isso é uma conjectura, isso aí é uma possibilidade que você tem diante da história, tá? Uma outra coisa interessante que você tem que notar é que Evódia é o nome de mulher, e aí diante ainda das outras possibilidades que a maioria chega à conclusão, é de que Evódia e Sintique eram duas mulheres que estariam inimizadas, que teriam algum tipo de briga por alguma intenção, tá? Pode ser que fossem essas duas mulheres em cujas casas
se reuniam duas congregações da comunidade filipenses. Tá? E de sumo interesse ver essas mulheres desempenhando um papel tão destacado nos afazeres de uma das primeiras congregações pode ter gerado algum atrito, algum descuido ali entre elas. Tá? São possibilidades que nós temos. E na Grécia, nesse contexto, as mulheres costumavam permanecer muito na retaguarda. O ideal dos gregos era que uma mulher respeitável visse, ouvisse e perguntasse tão pouco como fora possível. Então, para os gregos, uma mulher respeitável é aquela que era subordinada, aquela que era, como eu vou dizer, obediente, uma mulher que ouvisse mais, que falasse menos, que andava ao lado do seu esposo. Basicamente, essa que era a ideia das mulheres na Grécia. Então, uma mulher respeitável nunca se apresentava sozinha na rua. Ela andava acompanhada, tinha suas próprias habitações, tá? Na casa, e jamais se reunia com os membros masculinos da família, nem sequer para comer, menos ainda para participar da vida pública. Veja que o contexto, então, das mulheres na Grécia era bem diferente agora do que nós estamos aqui vendo em Filipos, tá? Mas já em Filipos, estava na Macedônia, colônia romana, onde as coisas aconteciam de modo muito distinto, né? Aqui as mulheres desfrutavam da liberdade, uma liberdade bem importante para elas. Elas desempenhavam um papel na vida pública como em nenhuma parte do resto da Grécia. Em Filipos, as mulheres desenvolviam uma vida pública e tinham uma liberdade maior diante do contexto que eu estou aqui expondo para vocês, tá? E uma outra coisa que você vai também aqui entender é que podemos apreciar esta situação que aqui nós estamos, até no relato de Paulo, né, em Atos dos Apóstolos, quando Paulo está na Macedônia, Lucas trata esse assunto. O primeiro contato que Paulo teve em Filipos foi da reunião de oração, onde falou com uma das mulheres que se tinha ali um respeito muito grande. Vamos ler Atos 16, lá em Atos 16, versículo 13, quando Paulo chega à beira do rio e encontra então esse contexto. Atos 16, o versículo 13. Interessante você observar que Paulo está aqui trazendo uma instrução muito importante. Ele diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Olha o verso 14 agora. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Lídia certamente era a figura líder, quem sabe, de alguma coisa em Filipos, porque era bem conceituada. Queridos irmãos e irmãs, em Tessalônica também, muitas mulheres principais tinham sido ganhas para o cristianismo. O mesmo aconteceu em Bereia, em Atos capítulo 17, mais um pouquinho à frente, o verso 4, Atos 17, 4, ele diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O verso 12 você vai encontrar assim: com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Em Tessalônica e Bereia, nós vamos encontrar também mulheres que estão sendo convertidas ao cristianismo. O testemunho das inscrições desse contexto vão aí corroborar para o fato. Por quê? Porque lemos em alguma parte da história que as mulheres naquela época erigiam algumas estátuas, algumas vezes o marido, algumas vezes o Estado, e diz uma certa história que mulheres erigiam uma estátua para ela e seu marido, em seus lucros comerciais, o lucro que eles tinham ganhado, então para memória fez-se uma estátua.
até a monumentos erigidos a mulheres por organismos públicos naquele contexto. Sabemos que várias das igrejas paulinas, como por exemplo a igreja de Corinto, as mulheres tinham então contentar-se com um lugar muito subordinado. Veja que Paulo está dizendo que Evódica e Sintique, algum momento tiveram alguma desavença e que agora estão trabalhando juntas no Senhor. É o que está dizendo aqui a carta. E Paulo está dizendo que essas mulheres estavam aqui tendo alguma influência na caminhada cristã. Mas diante do fato histórico, as mulheres não tinham possibilidade de ocupar os cargos de parte pública. Elas deveriam ficar mais quietas, como diz o texto sagrado, tá? Mas também quando passamos na atitude aqui que vamos encontrar em Paulo, as mulheres da igreja em Filipos estavam de fato tendo uma oportunidade. E o lugar das mulheres na igreja primitiva, vale aqui a pena lembrar, que nas igrejas macedônias as mulheres tinham certamente um papel principal. Então na igreja primitiva você vai ver que as mulheres tinham um papel mais passivo. E aqui já na igreja de Filipos, né, na Macedônia, as mulheres já têm um papel mais ativo. E Paulo aqui vai tratar desse assunto, dizendo que as irmãs e os irmãos estavam tendo alguma desavença, mas que chegaram a um acerto e que agora deveriam caminhar junto, tá? Esse é o contexto, a possibilidade desse fato. Como nós não temos muitas coisas profunda para dizer o que é e o que não é. Então nós podemos aqui fazer alguns levantamentos, tá? Então aqui a outra questão que eu gostaria que você pensasse, quando Paulo não só fala a rogo, a Evódia e a Sintique, que pensem, né, igual, possivelmente não estava pensando igual. Aí ele vai agora para o versículo 3 e diz, a ti fiel companheiro. A ti fiel companheiro. Uma outra possibilidade desse texto, nós não temos muito fundo para dar uma posição assertiva, mas a palavra que Paulo fala, fiel companheiro, possivelmente trata-se de um nome próprio, tá? E essa palavra que você tem, que é aqui chamada palavra fiel, gnesios, significa genuíno. Pode ser que aqui estejamos diante de um jogo de palavra, quem sabe Paulo está fazendo aqui um jogo de palavras, mas o fato é que há possibilidades de dizermos o que é, tá? E ele vai então dizer assim, Paulo diria, peço-te, essa palavra que nós temos aqui, que é a palavra fiel no grego, né? É sísigo, que com razão você assim se chama, venha em ajuda. É como se ele dissesse para aquela pessoa que o nome dela é fiel companheiro mesmo. É como se ele dissesse, é sísigo, companheiro, com o nome de sísigo, companheiro por natureza. É como se este nome, não sendo um nome próprio, ninguém sabe quem seja essa pessoa ou esse destinatário. Possivelmente, tá? Paulo está dizendo fiel companheiro. Se é um nome próprio, ele está dizendo para alguém que de fato carrega o nome e ainda assim é na sua natureza. Ou uma outra possibilidade, tá? Que algumas sugestões, conjecturas, pensou-se que o companheiro fiel é a esposa de Paulo, que é o marido de Evódica ou de Sintique, que quem se tratasse de existir ainda outras mulheres, tá? Ou ainda, quem sabe, Lídia, Timóteo, Sila, ou ministério fiel da igreja de Filipos. Então são possibilidades que nós podemos aqui pensar em algumas, tá? Mas talvez a melhor questão que se refere aqui, que eu acho que é a melhor interpretação, é que seja Epafrodito, o portador da carta, a quem Paulo não só lhe teria confiado esta missiva, né, mas também a tarefa de receber, de restabelecer a paz no meio daqueles irmãos. De outra forma, chama então esse homem aí de fiel companheiro, possivelmente Epafrodito, tá? São possibilidades que nós temos aqui no versículo 2 e 3 do capítulo 4.
E aí você vai ainda no capítulo 3 encontrar assim, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também como Clemente. Então você já apareceu aqui, ó. Nós aparecemos aqui Evódica, apareceu Sintique, apareceu Fiel Companheiro e agora aparece Clemente, tá? Esses nomes, essas pessoas aqui, essas personalidades. Então, Clemente, aqui nós não sabemos muito sobre esse homem, possivelmente quase nada, né? Mas, tarde, houve um Clemente famoso, que era o bispo de Roma, que pode ter conhecido Paulo, mas trata-se de um nome comum e não sabemos quem pode ter sido este Clemente, tá? Então veja que Paulo está tratando aqui de algumas pessoas e ele está apelando aqui para que esses irmãos possam se regozijar no Evangelho. Rogo a Evódica, a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro, de julgo, também peço que se auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também como Clemente, como os demais cooperadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Então, eles estão trabalhando em pró do Evangelho. Paulo então está corrigindo aqui as brechas. Não pode haver desunião, não pode haver divisão, não pode haver pensamentos contrários que cada um se separa. Não, todos devem pensar um só Senhor. Essa que é a ideia. Bom, vamos notar duas coisas aqui para concluirmos o versículo 2 e o versículo 3, tá bom? Então, primeira coisa, é significativo ver que quando havia desavença na igreja de Filipos, Paulo então quer corrigir e tratar. Paulo põe em movimento todos os recursos da igreja para corrigir. Então Paulo ele está tentando a cada dia corrigir os problemas que estão acontecendo na igreja. Para Paulo, nenhum esforço era muito grande se tendia a manter a paz na igreja. O que Paulo estava preservando aqui era a paz, a unidade da igreja, que é a coisa mais importante. Uma igreja briguenta não é uma igreja, porque arroja Cristo para fora dela. Se arroja Cristo para fora, joga para fora, alguma coisa vai ocupar, humanismo, a carne, aí abre porta para vários problemas. Mas ninguém pode estar em paz com Deus e em desavença com os irmãos. Não tem como eu estar em paz com Deus brigando com o irmão. E Paulo está corrigindo isso. Ou seja, é significativo que Paulo está corrigindo essa desavença. Não podemos ter paz com Deus e andarmos em desavenças com os outros. Essa é a primeira coisa importante que a gente pode aqui concluir com os versículos 2 e 3. A segunda coisa é triste que tudo que sabemos de Evódia e Sintique é que se trata de duas mulheres que haviam tido aí alguma briga, alguma rixa, né? Algum enrilhado. Isso nos faz pensar. Primeiro, suponhamos que nossa vida deva resumir numa só sentença. Qual seria essa sentença? Se sua vida tivesse sido resumida em uma única sentença, qual seria? Outra coisa, suponhamos que passemos a história por um único fato conhecido da nossa vida. Qual seria esse fato? Será que seria o fato de que aquela pessoa é uma pessoa feliz, contagiante, ou seria uma pessoa briguenta? Importante. Clemente passou a história como pacificador, Evódia e Sintique como as quebrantadoras da paz. Qual seria o veredicto de uma frase sobre nossa vida no mundo da igreja de hoje? Se nós tivéssemos que colocar uma frase para a igreja do mundo de hoje, qual seria? Se tivéssemos que colocar uma frase para a igreja, eu, você, em casa, na escola, na faculdade, no caminhar, qual seria? E qual seria a frase também da nossa igreja local? Veja que Paulo está tratando desse um só pensar, um só mover, um só agir, ter paz, reconciliação, porque nós não podemos ter paz com Deus e ter inimizade com os outros.
É como se nós estivéssemos tirando Jesus da igreja e colocando o humanismo, colocando o eu para reinar. Não é isso. Então, querido irmão, irmã, amigo e amiga, nós como igreja precisamos pensar a mesma coisa, o mesmo sentir, o mesmo parecer, a mesma ação. Se tivermos alguma coisa que tiver que acertar, nós temos que acertar uns com os outros e manter a paz. Esse é o evangelho que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Paulo está corrigindo essas brechas para que todos possam estar em paz. Veja que Paulo ainda fala delas, né? Que de fato elas são só juntas se esforçam comigo no evangelho. Então elas esforçam, o fiel companheiro esforça, Clemente esforça, todos estão esforçando para levar o evangelho, para ganhar as almas, mas isso tem que ser em paz, em unidade. Amém? Esperamos que de fato eu e você possamos definir a nossa vida em uma sentença agradável, em um único fato maravilhoso e que sejamos pacificadores, quebrantadores da paz e que possamos caminhar com o Evangelho à frente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela graça do Senhor que nos alcançou. Obrigado porque a Tua palavra, Deus, diz que éramos inimigos da cruz, inimigos do Senhor, mas o Senhor trouxe a paz e nos reconciliou contigo, Senhor. Da mesma forma, Deus, dá-nos a oportunidade de termos paz com o Senhor, mas também paz com cada um ao nosso lado. Deus, levanta nesses dias homens, mulheres, famílias, igrejas que tenham paz uns com os outros e que sejam, Deus, pessoas que possam propagar, anunciar o Evangelho da graça em todo o tempo e em todo lugar. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, Pai. Está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Você também é nosso convidado a estar conosco em mais um momento juntos. Quero convidar você para o próximo estudo. Nós vamos trabalhar aí mais os versículos do capítulo 4 e quero chamar a sua atenção para estar aqui conosco, tá bom? Foi uma grande honra, uma grande oportunidade e você que está vendo e ouvindo, se essa palavra tenha abençoado a sua vida, eu quero pedir você, compartilhe com alguém essa palavra, compartilhe com alguém e ainda assim chame outros para se inscrever no nosso canal, porque a nossa intenção aqui é expor a palavra do Senhor com fidelidade, tá bom? Um forte abraço e até o próximo, em nome de Jesus.